Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Kidas Crochetaria. Eu sou Daniele Monteiro e vou te ensinar a fazer essa linda bolsa em crochê. Mas antes se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. E esses são os materiais que vamos utilizar. Um fio de malha premium de 25 milímetros, com 140 metros, na cor lavanda. Uma agulha de 5 milímetros e meio, duas argolas articuladas, nossa etiqueta, 2 mosquetões, um fecho, uma corrente com 90 centímetros e nossa tesoura. E vamos para o tutorial. Então vamos dar início à nossa bolsa, fazendo o nosso nó corrediço. E agora vamos fazer 15 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. 15 correntes. Deixa eu medir aqui para vocês. Minhas 15 correntes ficaram com 13 centímetros. Vamos dar continuidade agora, fazendo os nossos pontos baixos aqui à frente, aqui a parte de trás das nossas correntes, e nós vamos trabalhar nesses gominhos de trás. Vamos fazer os nossos pontos baixos. Então aqui eu vou pular o meu primeiro gominho e vou entrar no segundo. Eu entro com minha agulha dentro do gominho, trago o meu fio para frente e fecho o meu ponto baixo. Entro com a minha agulha, trago o fio que vem do novelo para frente e fecho o meu ponto baixo. Entro, trago ele para frente, dou uma altura e fecho o meu ponto baixo. Novamente eu entro, trago o meu fio que vem do novelo e fecho o meu ponto baixo. E assim nós iremos fazer por toda a carreira. Então eu terminei a minha carreira de pontos baixos, fiquei com 14 pontos. E aqui no último ponto, no mesmo buraquinho onde fizemos o último, iremos fazer mais 2 pontos, fazendo um total de 3 pontos no mesmo buraquinho. Então eu vou marcar o nosso último ponto, porque na próxima carreira ele terá aumento, para que a gente saiba onde serão esses aumentos. Eu vou marcar o primeiro e quando terminar o terceiro ponto eu marco também. Então eu fiz o primeiro e agora vamos fazer mais 2 no mesmo lugar. Eu entro com a minha agulha, trago o meu fio que vem do novelo para frente e fecho o meu ponto baixo. Trago esse fio para o lado para podermos arrematar. Dou uma altura na corrente e no mesmo lugar eu entro novamente, trago o meu fio para frente trago ele para frente e fecho o meu ponto baixo. Observe que a peça não tem buraquinhos, porque eu não aperto os pontos. Então, se a sua peça estiver ficando com buraquinhos, é porque você está apertando demais os pontos. Então, você desmancha e faz novamente sem apertar.
Então, aqui eu fiz os 3 pontos. O primeiro, o segundo ponto e o terceiro ponto. Então, eu vou deixar marcado também o meu terceiro ponto, porque na próxima carreira serão todos os 3 pontos terão aumento. Então, eu vou deixar marcado. E agora, vamos fazer pontos sozinho. Vamos fazer 12 pontos sozinho. Eu coloco meu fio aqui, para ir arrematando ele. Trago meu fio para frente, ajusto a medida da alça dele. Fecho meu ponto baixo sozinho. Novamente, vamos entrar aqui, sempre nas 2 alças. Então, vamos continuar. Eu passo a minha agulha dentro das 2 alças. Ajusto o fio. Trago o fio do novelo para frente. E fecho meu ponto baixo. Novamente, entro dentro das 2 alcinhas. Trago o meu fio, que vem do novelo. Trago ele para frente, sem apertar o ponto, e fecho meu ponto baixo. Perceba que não tem nenhum buraquinho. Ajuste sempre a peça, para que ela depois não vá entortando. Então, vamos seguir por toda a carreira, fazendo pontos baixos. Serão 12 pontos baixos sozinho. Fizemos 3 pontos no mesmo buraquinho. E agora 12 pontos sozinho. Eu vou terminar e volto com vocês. Então, aqui eu fiz os meus 12 pontos. 12 pontos. E aqui no final, entre essa corrente, essa alça e essa, entre as duas, aqui, deixa eu mostrar para vocês. Bem aqui, vocês abrem o ponto e justamente aqui, nesse buraquinho, saindo atrás, por baixo do gominho, nós vamos fazer mais 3 pontos. Da mesma forma que esse lado tem 3 pontos no final, 3 pontos juntos, no mesmo buraco, vamos fazer 3 pontos aqui nesse mesmo buraco. Deixa eu fazer com vocês. Lembrando de não apertar o ponto. Então, aqui, entre essa alça e essa, o ponto sempre é feito entre uma alça e outra, sempre no meio. Eu entro com a minha agulha, saio na parte de trás, embaixo do gominho. Trago o meu fio que vem do novelo para frente, dou uma altura e fecho o meu ponto baixo. Ajusto o tamanho da alça. Quanto menor ela ficar, mais repuxada vai ficar e vai começar a aparecer buracos. Então, você folga um pouco a alça, certo? Fizemos o primeiro, com a nossa alça um pouco folgada. Novamente, vamos no mesmo lugar, pegamos o fio do novelo, trazemos para frente e fechamos o nosso ponto baixo. Novamente, no mesmo lugar, vamos fazer o nosso terceiro ponto baixo. E fechamos o nosso ponto baixo com 3 pontos no mesmo lugar.
Eu vou deixar marcado também desse lado os 3 pontos, porque na próxima carreira teremos 2 pontos em cada ponto desse. Faremos aumento desse lado e aumentos desse lado também. Marquei o primeiro. E vou marcar aqui o nosso último ponto. Se caso vocês não tiverem marcador, coloquem pelo menos um pedaço de fio de outra cor para vocês marcarem. Não precisa ser só marcador, pode ser um pedaço de fio de outra cor. Você puxa o fio com a agulha. Tenha cuidado para ele não sair do lugar. E consegue fazer perfeitamente o trabalho. Então aqui eu tenho 12 pontos de um lado, do outro também tenho 12 pontos. Tenho 3 pontos no mesmo buraquinho desse lado e 3 pontos no buraquinho desse lado. Agora eu vou fechar a minha carreira e iniciar a segunda carreira. Vamos fechar a primeira. Vou mostrar para vocês como eu faço o fechamento. Então, eu coloco a minha agulha nessa alça. Ajuste sempre a peça. E então, neste ponto, eu coloco a minha agulha de trás para frente, coloco a minha alça, levo minha alça para trás, ajusto o tamanho para que fique iguais às outras, seguro minha alça atrás, para ela não ir aumentando, não ir ficando solta. E aqui, a minha alça está aqui. Embaixo dessa alça, temos esse Vzinho aqui. Vamos virar a peça para ver onde ele saiu. Olhem que atrás também tem vários Vzinhos. Temos os gominhos e os Vzinhos atrás. Então, a sua agulha vai ter que sair dentro desses V que tem na parte de trás. Sempre terá um gominho em cima. Se quando você colocar a sua agulha, ela sair nesses lugares aqui em cima, nesses buraquinhos aqui em cima, está errado. Você tem que colocar a sua agulha dentro do Vzinho e ela tem que sair. Aí você vira a peça e observa se sair no lugar certo. Ela tem que sair sempre embaixo. Sempre embaixo dos gominhos, dentro dos Vzinhos. Todos os Vs têm um gominho em cima. Então, será aqui os nossos pontos. Sempre que for fazer, vira a peça e olha para ver se saiu do lado certo ou atrás. Então, a minha agulha, com a minha agulha aqui já no V, eu coloco a minha laçada dentro da agulha, puxo o meu fio que vem do novelo. Quando eu puxo, a alcinha vai diminuindo. Mas aqui tem duas alças juntas, se você observar. Então, uma vai diminuir quando você puxar o fio e a outra vai continuar folgada. Então, você vem aqui atrás, na parte de baixo da alça. Pegamos a parte de baixo
E observe que vai diminuir também a alcinha de baixo, aqui na frente. Então, você vai sempre ajustando. Puxa novamente. E a alça ficou pequena. As duas estão do mesmo tamanho. Então, com a minha agulha lá atrás, então agora com a minha alça, com o meu fio que veio do novelo aqui na frente, eu dou uma altura e fecho o meu ponto baixo centrado. Todos agora serão todos dentro desse Vzinho. Iremos fazer 12 pontos centrados sozinho. Eu entro dentro desse Vzinho, lembrando que cada Vzinho desse é sempre entre uma alça e outra, sempre entre uma e outra, para que vocês não errem. Então, eu vou entrar aqui. Eu não entro com a minha agulha assim de frente. Eu coloco ela um pouco inclinada. E ela vai sair justamente aqui. Lembre sempre de olhar, virar a peça e ver se saiu realmente no lugar certo. Então, com a minha agulha já no lugar certo, eu trago o meu fio para frente, dou uma altura e fecho o meu ponto baixo centrado. Novamente eu entro com a agulha um pouco inclinada. Deixa eu mostrar assim para vocês. Com a agulha um pouco inclinada. Ajuste se precisar. Trago para frente e fecho meu ponto baixo. Entro no próximo. Observo atrás para ver se tá tudo certo. Trago meu fio para frente e fecho o ponto baixo centrado. Eu vou fazer por toda a carreira. Então, eu terminei os meus 12 pontos baixos centrados. Agora, aqui nos três pontos que eu fiz no mesmo buraquinho, agora dentro de cada um, iremos fazer um aumento. Vamos colocar 2 pontos dentro de cada um. Aqui trabalhamos um ponto dentro de cada um de baixo, fazendo pontos baixos centrados sozinhos. Agora vamos fazer 2 pontos dentro de cada um desses, formando os nossos aumentos. Eu vou tirar o meu marcador e dentro do meu primeiro ponto, sempre entre essa alça e a outra, sempre no encontro de duas alças, você levanta e aqui nesse Vzinho eu irei fazer 2 pontos. Então, eu entro dentro desse Vzinho, olho atrás para ver se ele saiu embaixo do gominho. Estando tudo certo, eu trago meu fio que vem do novelo para frente, dou uma altura e fecho o meu ponto baixo. Novamente, eu vou entrar dentro dele, vou trazer o meu fio que vem do novelo, vou dar uma altura e vou fechar o meu ponto baixo, fazendo ponto de aumento, 2 pontos em apenas um. Aqui novamente no nosso segundo ponto, aqui eu irei fazer mais 2. Sempre ele vai sair entre uma alça e outra e embaixo dos gominhos. Vamos fazer 2 pontos aqui no meio. Vou fazer outro no mesmo lugar.
e fechar o meu ponto baixo. Aqui onde eu tenho o nosso último marcador deste lado, entre essas duas alças, irei fazer mais 2 pontos baixos centrados, o nosso aumento. Vou tirar o meu marcador e fazer mais 2 pontos baixos. Observe que ele saiu no lugar errado. Agora ele saiu no lugar certo, entre uma alça e outra, formando o Vzinho e embaixo do gominho. Eu trago o meu fio de trás para frente, fecho o meu ponto baixo e irei fazer outro no mesmo lugar. E ficamos com 3 aumentos. 1, 2, 3 aumentos. Não vou colocar mais marcador desse lado, porque vai se encerrar com a segunda carreira. Então, depois que eu terminar aqui, não vamos fazer mais carreiras de pontos baixos aqui. Vai ser o fechamento e começar a subir as carreiras da bolsa. Eu irei fazer agora mais 12 pontos baixos centrados sozinho, um em cada Vzinho desse. Então, cheguei aqui no meu último ponto baixo centrado e sozinho. Agora eu vou tirar o meu marcador e fazer novamente o que nós fizemos aqui desse lado. Vamos fazer 2 pontos em apenas um ponto, formando os nossos aumentos. Os pontos sempre entre uma alça e outra. E vamos iniciar. Vou tirar meus marcadores. Levanto, entre uma alça e outra, levanto o ponto. E aqui dentro, eu irei fazer 2 pontos. Se não sair no lugar certo, você vem e ajusta novamente, coloca novamente. Você abre a alça e agora sim. Vamos fazer 2 pontos. Não aperte o ponto, sempre deixando um pouco mais folgado. Não precisa folgar também demais. Vá sempre ajustando. Fizemos os 2. Agora vamos fazer mais 2. Aqui. Prestem bem atenção para vocês não se confundir e achar que é aqui. É sempre na junção dos pontos, das duas alças. Aqui. Aqui saiu certo entre as duas alças e embaixo do gominho. Eu dou uma altura, que ficou muito folgado. Ajusto um pouco a alça e novamente aqui trago o meu fio que vem do novelo para cima. E fecho o meu ponto baixo. Novamente no mesmo lugar,
aqui, vamos entrar e fazer o nosso aumento. E aqui será o nosso último aumento. Eu vou tirar o meu marcador. E entre uma alça e outra, vamos pegar o nosso terceiro aumento. Vamos trazer para frente, dar uma altura e fechar o ponto baixo. Novamente, vamos trazer o fio do novelo para frente, dar uma altura e fechar o ponto baixo. E assim, vamos terminar a nossa base. Vamos agora fechar e começar a subir as carreiras da bolsa. E agora vamos fazer o nosso fechamento da segunda carreira com a minha agulha debaixo das duas alças. Eu levo essa alça aqui para trás. Abro as minhas duas alças, aqui tem duas alças, venho com a minha agulha de trás para frente, na alça de cima, viro a agulha para baixo, e agora eu vou trazer a alça de baixo para cima e a de cima vai descer para baixo. Com a minha agulha aqui no meio, virada para baixo, eu pego a alça de baixo, viro, e assim eu trouxe a alça de baixo para cima. Agora, sem soltar aqui a alça, eu encaixo na agulha. Aqui, se você observar, a alça de baixo ficou mais larga que as outras. Então, eu venho na parte de baixo da alça de trás. Puxo. E puxo também o meu fio que vem do novelo. Então, ajustamos. E agora, puxamos o nosso fio para frente. Fechamos o nosso ponto baixo. E agora, vamos pegar na alça de cima, pegamos ela e vamos pegar também os gominhos, sempre a alça de trás. Temos duas alças, vamos pegar de trás e o gominho que tem ao lado dela, a alça e o gominho. Trazemos o nosso fio para frente, damos altura e fechamos o nosso ponto baixo. Novamente eu entro na alcinha de cima, entro no gominho também, trago o fio para frente, dou uma altura e fecho o ponto baixo. Observe sempre se pegou a alça e o gominho, porque isso vai fazer com que a sua peça fique mais estruturada. Vamos continuar fazendo por toda a carreira, toda a volta. Não iremos fazer mais aumentos. Agora vai ser só continuidade de pontos e fechamentos. Vamos fazer toda a carreira. E vamos fechar. E depois seguir para a próxima carreira, fazendo a mesma coisa.
Eu vou adiantando e quando terminar, eu mostro para vocês. Então, eu terminei a minha carreira e agora vamos fazer o fechamento. Essa foi a nossa primeira carreira de pontos baixos, a parte da bolsa. Aqui foi a base e aqui são os pontos da bolsa. Vamos fechar. Eu coloco a minha agulha dentro das duas alças. Trago a minha laçada para a agulha e puxo. Aqui, trago a minha laçada e puxo ela para trás. Agora vamos começar a fazer pontos baixos centrado. Vamos subir todas as carreiras agora com pontos baixos centrados, sem aumento nenhum. Com a minha alça aqui atrás, essa é a minha alça, e embaixo dela temos um Vzinho. Eu entro com a minha agulha, coloco a minha laçada, na agulha, puxo o fio que vem do novelo, e agora eu trago o fio que vem do novelo para frente, por dentro do meu ponto baixo, formando um ponto baixo centrado. Eu fecho o meu ponto baixo e agora eu vou continuar fazendo. Eu entro no Vzinho, saio do outro lado, dentro do outro Vzinho e embaixo do gominho. Eu trago o meu fio para frente, dou uma altura e fecho o meu ponto baixo. Entro novamente, trago o meu fio para frente e fecho o meu ponto baixo. E assim vai ser todas as carreiras. Vai ter o mesmo fechamento, sempre levando a alcinha para trás. Eu irei fazer 12 carreiras. Se precisar fazer mais, eu falo para vocês. Mas de início irei fazer 12 carreiras. 12 carreiras de pontos baixos centrados. Lembrem que é sempre entre uma alça e outra está o ponto. E atrás, ele tem que sair sempre embaixo dos gominhos, dentro desses V que tem atrás. Então, vou continuar fazendo a minha peça e quando terminar as 12 carreiras, contando com essas, eu volto para mostrar o fechamento novamente a vocês e dar continuidade à bolsa. Então, voltei para fechar esses últimos pontos e fechar a carreira. Vamos fazer isso junto e vamos terminar. Vamos terminar os nossos últimos pontos baixos centrados. Aqui. Coloco minha agulha, saindo embaixo do gominho. Trago para frente, dou uma altura e fecho meu ponto baixo centrado. Aqui vamos fazer o último, nosso último ponto baixo. Eu puxo a minha alça e aqui novamente, nessas duas alças de cima, iremos fechar a nossa carreira. Então, com a minha agulha de trás para frente, eu levo a minha alça
para a agulha, puxo para trás, ajusto a laçada para que o ponto aqui na frente fique no mesmo comprimento, na mesma largura que os outros. Agora a gente vai fazer diferente. Vou mostrar aqui para vocês. Eu vou deixar essa alça assim, depois eu mostro a vocês como vamos fazer. A minha bolsa tem 36 pontos. 36 pontos contínuo, certo? Não é a quantidade inteira da bolsa, e sim ponto a ponto, um ao lado do outro. Temos 36 pontos, certo? Então, precisamos fazer a capa da bolsa. Para fazer a capa, precisamos dividir a bolsa. Então, se temos 36 pontos, eu irei colocar 15 pontos para minha frente, para a frente da minha bolsa, e 15 pontos para a parte de trás da minha bolsa, certo? Então, já são 30 pontos. Irei colocar 3 para a lateral de cá e mais 3 para a lateral de cá. Então, fazendo um total de 36 pontos. 15 para a frente da bolsa, 15 pontos a parte de trás da bolsa, 3 pontos será a minha lateral, tanto desse lado quanto desse, certo? Por que que eu não fechei a minha laçada agora por completo? Porque vamos precisar alongar, puxar um pouco mais essa alça. Eu não irei cortar o fio, então eu vou fazer assim. Eu vou apertar a minha bolsa, deixa eu trazer aqui para mais perto. Eu vou apertar a minha bolsa e vou separar 3 pontos, 1, 2, 3 pontos da minha lateral. Então eu vou deixar marcado, vou contar com vocês para ver se tem 15 aqui. Eu vou deixar o primeiro marcado. Aqui, o primeiro, e vou marcar também o terceiro. Aqui é 1, 2 e o terceiro. Então, antes de marcar os outros 3 deste lado, eu vou contar para ver se tem 15 aqui na frente. Contarmos 15 e marcamos novamente o nosso primeiro ponto e o terceiro ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 pontos. Aqui termina os meus 15 pontos. Então, se aqui termina meus 15 pontos, terminamos aqui. Então, esse aqui do lado será o meu primeiro ponto lateral. Então, eu vou marcá-lo. Vocês entenderam direitinho? Aqui temos 3 pontos. Eu ajustei a bolsa. Marquei 3 pontos. 1, 2, 3. Sempre as duas alças. Sempre as duas alças. Certo? Marquei 3 pontos na minha lateral. Certo? Agora eu contei, depois que eu marquei aqui, eu não vou para o outro lado agora. Eu vou contar 15 pontos. Conto os 15 pontos. Meus 15 pontos terminou aqui. Então, ao lado dele já inicia a minha lateral. Então, esse é o primeiro. Esse é o segundo ponto. E esse aqui atrás é o nosso terceiro ponto. Então, também vamos marcá-lo. Vamos marcá-lo, vamos virar a peça, a nossa bolsa, e vamos contar novamente para ver se tem os 15 até chegar o próximo marcador. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 pontos. Aqui ficou o meu 15º ponto ao lado dos meus 3 pontos aqui. Meus 3 pontos, 1, 2 e o meu terceiro ponto lateral, certo? A parte da frente e a lateral não vamos utilizar, mas é para que vocês entendam como é feita a divisão da bolsa, para podermos colocar a tampa da bolsa, certo? Quantos vão ser a nossa lateral, a parte da frente que tem que ser igual à parte de trás, mesmo que não tenha nada, o que vai vir vai ser a tampa da bolsa, então precisa ter a mesma quantidade de pontos de trás, para ela ficar toda certa, certo? Então, com a minha bolsa, já com 13 carreiras de pontos baixos centrado, dividimos a nossa quantidade de pontos da frente da bolsa, de trás da bolsa e as laterais, com 3 pontos, certo? Então, aqui eu vou virar minha bolsa. Vou deixar marcado, mesmo sem usar, vou deixar marcado para que vocês entendam. Aqui. Porque eu não fechei? Porque vamos precisar, não vamos usar ela como das outras formas. Vamos puxar da forma que ela está aqui. Vamos puxar de uma forma que ela chegue até o nosso primeiro ponto. Então, aqui ela já está passando. Eu diminuo um pouco. Pronto, aqui será o nosso primeiro ponto. Então, eu deixo uma alça que seja do tamanho dela, ou um pouco menor, certo? Para poder ficar escondido por baixo dos pontos baixos. Então, aqui eu ajusto para que ela fique do tamanho das outras. E ela passar aqui, você vem e diminui novamente. O que importa é que ela chegue no último ponto e não fique com essa alça assim, folgada. Então, você traz e já segura, para que ela não corra e fique larga novamente. Aqui estou segurando para que ela não corra. Aqui eu vou começar a fazer pontos baixos novamente. Aqui são pontos baixos centrados. Em cima, na tampa, iremos fazer apenas pontos baixos. Serão 12 carreiras de pontos baixos. Então, com a minha agulha, eu coloco por baixo das duas alças. Não é mais aqui dentro, centrado, e sim nas alças. Iremos trabalhar as alças. Eu coloco dentro da minha alça também, sem deixar ela ficar folgada aqui. Coloco dentro dela e vou buscar o meu fio que vem do novelo. Certo? Ajusto o meu fio. Depois que eu fizer o primeiro e o segundo ponto, eu já posso soltar. Não faça pontos muito apertados, deixe o ponto soltinho. Esse meu aqui já ficou mais apertado. Então, folga um pouco a alça. Traz o fio de trás para frente. Aqui formando o nosso primeiro ponto baixo. Novamente dentro das duas alças. Vou prender. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui eu coloquei embaixo das duas alças. Certo? Essa alça, que é a do fechamento, ela vai ficar embaixo dos pontos baixos. Eu trago o meu fio
dou uma altura e fecho o meu ponto baixo. Novamente, eu entro por baixo do fio, dou uma altura e fecho o meu ponto baixo. Trago o fio sem apertar. Aqui terminamos. Já cobrimos a alça, certo? E agora vai ser somente continuidade indo e voltando com pontos baixos. Eu vou fazendo aqui com vocês e vou mostrar. Deixa eu ir adiantando aqui. E eu vou mostrar a vocês a volta. Como será a volta dos pontos baixos. Na verdade, será pontos baixos normais. Carreiras de ida e volta. Tendo um total de 12 carreiras. Aqui estamos chegando ao fim. Deixa eu apertar um pouco esse ponto. Ajustem sempre a peça. Não apertem muito o ponto. Aqui. E o nosso último ponto. Chegamos no último ponto. Fazemos uma corrente. Viramos a peça. E agora vamos continuar fazendo pontos baixos. Vamos contar. Aqui será o nosso último ponto. Eu conto com essa alça. Então, faremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pontos. Faremos 14. Pularemos esse primeiro, nesse furinho aqui da frente. Vamos pular, porque a nossa alça será já o nosso primeiro ponto. Então, se fizermos aqui também, nesse espaço, ao invés de 15 pontos, teremos 16. Então, agora eu quero continuidade com 15 pontos. Ao invés de entrar aqui, eu entro no segundo buraquinho aqui, ó. Já tenho o meu primeiro ponto formado, que foi a nossa corrente, que é a nossa corrente. Pulo o primeiro e entro no segundo. Continuo fazendo pontos baixos. E a mesma coisa será no final. Sempre lembrando de fazer a corrente, porque a corrente será o seu primeiro ponto de cada carreira. Você vai fazer a corrente, ele será seu primeiro ponto. Você irá pular o primeiro buraquinho e sempre vai entrar no segundo. Aqui. Vou mostrar novamente para vocês. Aqui é pontos baixos. Sempre embaixo das duas alças. Ajuste sempre a peça. Estamos chegando aqui ao fim e eu vou mostrar para vocês novamente como fazer a virada. Vendo, sempre eu faço pegando essa última alça, porque senão ela vai diminuindo. Se você observar, ela vai diminuindo. E não é isso que a gente quer. A gente quer que ela cresça igual. Então, eu pego sempre essa última alça. Faço a minha corrente. Faço a minha corrente. Viro novamente a minha peça, a minha bolsa. Pulo o primeiro buraquinho e entro no segundo. Fazendo sempre pontos baixos. E assim será feito por todas as carreiras.
serão um total de 12 carreiras, contando com essa do início, aonde colocamos a alça, onde escondemos a alça. 12 carreiras com ela. Eu vou fazer 12 e quando eu terminar, eu volto com vocês para mostrar o que é que vamos fazer em seguida. Não esqueçam de sempre fazer o último ponto nessa alça e a corrente de virada. Então eu terminei as carreiras e assim ficou a tampa da minha bolsa. Eu falei para vocês que iriam fazer 12, fiz as 12, mas quando eu coloquei o fecho com ela, com as 12 carreiras, o fecho ficou muito embaixo. Aí eu tive que desmanchar e deixei apenas 11 carreiras de pontos baixos. Quando eu coloquei o meu fecho, ele ficou muito embaixo. Ficou quase no final. Porque aqui já tem 11 carreiras. Tinha uma carreira a mais aqui, então ele ficou muito embaixo, faltando apenas uma carreira para acabar a bolsa. Aqui é a nossa base e a nossa bolsa termina aqui. Então faltava apenas uma carreira. Aí eu desmanchei uma carreira, fiquei com 11 carreiras de pontos baixos, porque o meu ponto não é muito apertado, então por isso se tornou grande. Aí fiquei com 11 carreiras. Vamos ainda fazer um acabamento nessas duas últimas carreiras, pegando a lateral, as duas laterais e essas duas carreiras. Então ela vai ficar assim. Depois do acabamento, vai ficar assim. Tá vendo? Então, com os meus pontos, eu preferi desmanchar uma carreira e fiquei apenas com 11 carreiras de pontos baixos. Contando com essa, eu fiquei com 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carreiras de pontos baixos, contando sempre com essa daqui, que foi a primeira, onde começamos a fazer os pontos baixos, cobrindo a alcinha, a alça da bolsa, do término da bolsa. E não fizemos o fechamento e sim levamos a alcinha para o final. Então essa carreira aqui foi a carreira que cobriu aquela alcinha e demos continuidade aos pontos. Então eu fiz 11 carreiras de pontos baixos. Se o seu ponto for muito apertado e você vê que com as 12 carreiras ficou bom, você deixa. Mas se você vê que o fecho vai ficar muito embaixo, você desmancha. Quando você for fazer, se você perceber que o seu fecho ficou muito embaixo, você faz menos carreiras. O correto é ela ficar mais ou menos na metade da bolsa. A tampa ela tem que ficar na metade da bolsa, porque ainda vem o fecho. Tá vendo? Na metade da bolsa. O fecho vai pegar aqui. Então ainda sobra 3 carreiras. E aqui eu vou dar continuidade. Terminei as 11 carreiras. Agora eu corto o meu fio. Cortei. Vou pegar uma agulha menor. E por fora, a parte de fora da bolsa, eu vou esconder esse fio aqui por dentro. Não vai dar pra ver, não vai ver ele escondido aqui por dentro, porque ainda vamos fazer um acabamento em toda a lateral e pegando esses dois últimos pontos, essas duas últimas carreiras de pontos baixos. Então vamos esconder. Eu trago meu fio aqui por dentro. Ajusto para que ele fique bem certinho e vou trazendo o fio desta forma.
Agora vamos fazer um acabamento também com pontos baixos, mas um ponto baixo mais alongado. Então agora vamos fazer pontos baixos, pegando essas duas alças, mas vai ser um ponto baixo mais alongado. Observem direitinho para não fazer o que eu fiz agora. Eu deixei um ponto de fora. Vai escondendo por baixo. E no final, para ficar mais firme, você dá um pinguinho de cola. Ou então um pontinho. Para que fique mais firme. Aqui. Bom, se aqui no final sobrar, você vem, corta e esconde. Puxa um pouquinho, ele vai ficar escondido. Você coloca ou um pinguinho de cola ou dá um pontinho se você quiser ele mais preso, para que ele não corra. Aqui terminamos e vamos dar início aos nossos pontos baixos de acabamento. Então agora vamos iniciar na lateral. Vamos iniciar fazendo toda a lateral, o acabamento da nossa lateral, da frente e da outra lateral. Então aqui vamos começar a contar. Nós iremos pegar aqui nesse furinho, se vocês abrirem, não é essa primeira alça aqui não, certo? Normalmente pegamos essa alça, essas duas, essa outra. Nós iremos pegar aqui atrás, tem a alcinha, você abre a peça e você vai ver que tem um buraquinho aqui atrás. Então vamos entrar nele, depois entraremos aqui nesse primeiro ponto aqui, entre um gominho e outro. Novamente entraremos aqui nesse buraquinho, no gominho, entre um gominho e outro, e assim será toda a nossa carreira, desse lado e do outro lado também. Não peguem essas primeiras correntes aqui da frente, essas primeiras alcinhas, é sempre a de trás. Vou deixar o meu fio aqui do lado. E ao invés de entrarmos aqui nessa primeira alcinha, entraremos atrás, no furinho de trás. Trago o meu fio para frente. Eu trago ele para frente. Dou uma altura. Deixem numa altura que ele não fique repuxando, envergando, virando para frente. Se ele começar a ficar virando é porque tá muito apertado. Então você ajusta o ponto. Ele tem que ficar numa altura boa, sem estar repuxando. Então eu fecho o meu ponto, venho aqui, entre um gominho e outro, entro, busco o meu fio, trago pra frente. Deixa eu ensinar uma coisa aqui a vocês, mostrar uma coisa pra vocês. Quando o seu fio tiver com essa parte aqui aberta pra cima, ele aqui no seu dedo, você faz assim, você coloca ele virado pra cima, entra no furinho, busca o fio do jeito que ele tá aqui pra cima. Quando ele vier pra frente, ele vem do lado certo. Quando o seu fio ele tiver virado assim pra cima, do lado certo, ele vai vir da forma errada pra você. Vou puxar aqui para que vocês vejam. Tá vendo?
Então vocês tenham sempre o cuidado de olhar como é que tá. Vá sempre observando, colocando sempre essa parte aberta do fio para cima. Vá sempre observando para que vocês tenham um acabamento muito bom. Vá ajustando a peça com cuidado, sem pressa. E escondendo sempre o fio por baixo. Não repuxe muito o ponto. Ajuste a alça. E assim vamos fazendo por toda a nossa lateral. Esse aqui ficou muito folgado. Novamente. E assim eu vou fazendo toda a minha carreira. Ajuste. Tá sempre ajustando. Aqui nós fazemos um. No nosso último ponto, faremos mais um. Certo? Ficando assim. Agora eu vou dar continuidade na parte da frente. Esse segundo furinho aqui, eu entro com a minha agulha, ajusto o fio aqui, ó. Trago ele para trás, para cima, novamente. Ajusto o meu fio, trago ele para cima. E fecho o meu ponto baixo. Nessa parte você terá sempre que estar ajustando o fio, para ele não vir aberto para cima. E não repuxe muito esses pontos, senão ele vai começar a emborcar assim para cima. Sempre que você for fazer qualquer ponto que ele tenha que estar virado assim para cima, ele vai começar a enrolar a linha. Aí você vai sempre ajustando. E eu cheguei aqui no final. E vou mostrar para vocês como eu faço essa parte. Ela terá que ser feita igual fizemos aqui em cima. Então, o meu último ponto. Lembra? Subimos a carreira. E aqui em cima no gominho, eu fiz uma em cima. E depois iniciei na parte de baixo. Eu iniciei fazendo a maior. Então, aqui no final, terminamos as maiores. E agora vamos fazer uma aqui em cima no gominho, para ficar igual a essa daqui de cima.
Faço aqui uma menor. E agora eu volto fazendo novamente as laterais. Observe para que as alças não fiquem desiguais. Novamente, peguei aqui no primeiro furinho, agora irei pegar aqui, próximo desse gominho, sempre na mesma direção. Aí vocês observem direitinho para não ficar um mais para frente e outro mais para trás. Assim. Faça com calma. Aqui. Puxo pra frente. Ajusto o fio para que ela não fique... Ajusto o fio. Aqui. Perceba que eu tô sempre ajeitando o meu fio. Esse é o segredo de um bom acabamento. Não adianta você fazer a peça, fazer a bolsa e ela sair toda torta, com acabamento ruim. Aqui, entre os gominhos. E aqui vamos fazer o nosso último. E fechamos a nossa carreira. E vamos escondendo aqui por dentro. Eu corto meu fio. Cortei. E agora eu vou escondê-lo aqui dentro. Agora vai ser somente esconder o fio. Então, agora vamos colocar o nosso fecho. Mas antes vou mostrar para vocês aqui como eu fiz. Eu cortei 2 pedaços do nosso fio. Fechei o nosso fecho. Não vamos utilizar essa parte dele. Ele vai ser preso na bolsa
pelo fio, pelo próprio fio. Eu abri mais essa parte aqui de cima. Agora vamos colocar na bolsa. Essa parte vem primeiro na tampa da bolsa. Vamos colocar bem no centro, bem no meio. A parte de trás também. Com uma agulha menor. Eu saio empurrando os gominhos para dentro. Deixa eu trazer para cá. Que vocês vejam, eu vou aumentar um pouco a tela para vocês verem melhor. Então aqui, eu saio colocando os gominhos dentro desses dentinhos que tem aqui. Prendo bem. Com cuidado, observe para ver se tá bem preso. Pronto, agora a parte de cima já está colocada. Vamos encaixar a parte de baixo. Eu vou deixar livre três fileiras de pontos baixos. Eu irei colocar na quarta. Então, eu trago a minha alça, deixando 3 livres. Bem aqui no meio. Segure para que ele não saia. Agora eu tiro a parte de cima. E vou prender com uma agulha mais fina. Eu vou prendendo essas alças por baixo dos pontos baixos. Desta forma. Segurem o fecho para que vocês não perdam o lugar onde vocês marcaram. Aqui eu vou segurar, puxar logo o outro, depois eu termino. Ajuste o fio para que fique uma quantidade boa para os dois lados. Então, vocês sempre ajustam. Aqui, vamos puxar o fio. Agora, vamos para o outro lado. Eu trago o fio para o meu outro lado, por baixo dos pontos baixos. Vou escondendo. Dessa forma ele fica mais seguro do que colocar somente apertando por dentro, porque é muito fácil de soltar. E assim, dessa forma não. No final você pode colocar um pouco de cola ou dar um pontinho. Aí você vai ter a certeza que ele vai estar mais seguro. Vamos continuar. E dessa forma vamos fazer, deixa eu puxar esse último aqui. Dessa forma vamos fazer todos os 4 lados. Eu vou fazer um com vocês até o final. E os outros, depois que terminar, eu mostro como ficou.
Vai trazendo ele. Desta forma, até escondê-lo. Com cuidado para não danificar o fio. Aqui. Aí aqui por baixo, antes de ajustar essa peça, você levanta, coloca um pouco de cola, com cuidado para não colocar muita, é apenas um pinguinho, ou dar um ponto aqui e ajustar a alça de cima. Tá sempre ajustando, tomando cuidado para que não apareça. Então você deixa dessa forma. Aqui eu vou refazer, porque eu deixei essa alça por fora. E todos têm que ficar por baixo dos pontos baixos. Aí você observa, tá vendo? Para que isso não aconteça. A alça tem que ir toda por baixo dos pontos. Então eu tô refazendo aqui. Tá trazendo por baixo. E assim ficou o nosso ponto escondido. Não esqueçam de colocar a cola ou dar um ponto por baixo do ponto baixo. Não pode aparecer em cima, ele tem que ser por baixo. Você dá um pontinho por baixo e cobre com um ponto. E a mesma coisa eu vou fazer nos outros 3 fios. E vou dar início, vou terminar aqui e vou dar início à alça. Vamos fazer o nosso nó corrediço. Não precisa apertá-lo, e nós vamos utilizá-lo. Vamos fazer 4 correntes. 2, 3, 4. Fizemos 4 correntes. Aqui, no nosso nó corrediço, vamos entrar nele. Vamos pegar essa alcinha. Vamos colocar para cima, por baixo da agulha. E agora vamos fechar o ponto. Fechamos. Nós agora vamos trabalhar nessas alcinhas aqui. Essas alcinhas eu vou mostrar para vocês. Tenham cuidado para não pegar na alça errada, senão a sua alça vai começar a ficar fininha. Então aqui eu observo bem de onde a minha laçada está saindo, para que não pegue essa alça de baixo. Então a minha laçada está saindo dessa alça. Então eu vou entrar aqui do lado, na alça do lado. Eu entro na minha alça. Entro na minha alça. Fiquei com 2 laçadas na agulha. Trago o meu fio e tiro as 2 laçadas. Aqui, a próxima alça, eu entro na alça. Fico com 2 laçadas na agulha. Trago o meu fio e fecho o ponto. Novamente entro na próxima alça. Observem para não pegar 2, é apenas uma. Apenas as de cima. Sempre que você for fazendo, você vai pegar de cima. Trago o meu fio e fecho o meu ponto.
Pego a minha alça, trago o meu fio e fecho o meu ponto. Assim. E assim vamos fazer por toda a alça. Eu vou ver o tamanho ainda, que eu vou deixar a minha. Eu vou continuar fazendo. E de acordo com o tamanho que eu achar que vai ser legal para essa bolsa, aí eu volto e falo para vocês o tamanho que eu deixei. Sempre pegando a alça ao lado. A laçada sai minha laçada sai dessas duas alças. Eu pego a alça aqui, que está de lado, a alça que está de lado. Fecho. Novamente, cuidado para vocês não pegarem a mesma alça de onde sua alça está saindo. Você entra aqui do lado, né? Deixa eu mostrar de novo. Minha laçada está aqui, então eu vou entrar nessa aqui. Vocês puxem o fio para ver bem onde está saindo a sua laçada, onde tem a sua alça. Sua laçada sai aqui, você tira o fio do meio e aqui nessa alça você entra e traz o fio. Novamente, você entra nessa alça que está ao lado da sua laçada, ficando com duas laçadas na agulha, traz o seu fio e tira as duas alças. Entra na alça ao lado, traz o fio e assim vai formando a sua alça. Eu vou continuar fazendo. Quando eu ver que o tamanho para minha bolsa estiver bom, eu paro, mostro a vocês o tamanho que ela ficou. Então eu terminei a minha alça, cortei o meu fio. Vou tirar aqui. Vou mostrar para vocês o tamanho que ficou. Ficou 16, vou mostrar aqui melhor, 16 centímetros. 16 centímetros ficou a minha alça. Agora eu vou arrematar esse fio. O lado de cá nós já escondemos por dentro da alça. Agora vamos arrematar essa parte aqui. Esse lado de cá eu vou cortar mais um pouco. E agora com uma agulha mais fina eu vou arrematando. Eu coloco a minha agulha dentro da alça e trago para cima, para que eu possa puxar esse fio para dentro da alça. Eu vou puxando até escondê-lo totalmente por dentro. Com cuidado para não ficar por fora, para que ele esteja totalmente escondido dentro da alça, ele não fique nenhum pedaço fora aparecendo. Então, a minha ajuste a alça e ela ficou assim. Agora eu vou colocar as minhas argolas. Essas argolas são de 20 milímetros. Coloquei bem na pontinha. Assim. Desta forma. Deixei ela desta forma. Vou colocar na bolsa.
Eu aperto a minha argola. Coloco dessa forma, o outro lado também, no mesmo lugar. Ela fica bem no centro mesmo da bolsa, em cima. Iremos pegar essas duas alças entre esse gominho aqui, o finalzinho aqui da borda e esses dois aqui, bem no início aqui. Então, nossa alça ficou desta forma, na nossa bolsa, a parte de trás. E agora vamos fazer a nossa alça lateral. Eu tinha falado para vocês que ia usar duas argolas articuladas, e serão 4. Vou usar duas aqui na alça fixa e mais duas aqui ao lado para a alça lateral. Vamos dar início à próxima alça. Então, vamos dar início à nossa alça lateral. Eu tenho aqui 90 centímetros de corrente para fazer a minha alça. Eu dividi os 90 centímetros em duas partes. Uma das partes coloquei o mosquetão. E na outra parte, iremos trabalhar uma das partes da nossa alça. Será feita em fio de malha. Normalmente as minhas alças eu sempre faço com 1,10 m. Aqui já tem 90 centímetros, dividido em duas partes. Então precisamos fazer 20 centímetros de alça em fio de malha, para juntarmos com a alça em corrente. Então agora vamos dar início. Eu tenho aqui 3 metros de fio de malha. Dobrei ao meio, em partes iguais. E bem aqui no meio, eu vou segurar o meu fio dessa forma. Passo minha agulha por baixo, giro a minha agulha, seguro a minha laçada, trago o fio para dentro da minha alça. Agora eu tiro a minha agulha. Vou usar agora uma agulha mais fina para conseguir trabalhar nos elos da corrente. Coloco a minha agulha dentro do elo da corrente, passo na minha alça e vamos entrar aqui nessa alça embaixo. Eu entro com a minha agulha e vamos trabalhar agora somente no fio que estiver mais perto da nossa agulha, sempre no fio que está mais perto da agulha. Então eu laço, deixo um pouco folgado, laço a minha agulha, trago o meu fio por dentro das duas alças. Passei pelas duas e agora vou passar pelo elo da corrente. Não precisa deixar muito alta a nossa alça. Então está dessa forma. Eu vou girar apenas a alça e vou trabalhar nessa alcinha de cima, certo? Com o fio que está mais próximo da agulha, eu laço e trago
trago o fio passando pelas duas alças, certo? Agora eu vou trocar novamente a minha agulha, pegar a mais grossa. Aqui já prendemos, ela já está presa, a nossa alça em corrente. Dessa forma que está aqui, eu giro novamente, tá dessa forma, e eu vou girar a peça, a nossa alça. Eu giro e pego apenas a alça de cima. Dessa forma. Com o meu fio que está mais próximo da minha agulha, eu laço e trago o meu fio passando pelas duas alças. Giro a minha peça e vou entrar nessa alça. Dessa forma. Passando sempre, tenham cuidado para não se confundirem com o fio. É sempre o fio que está na frente, o mais próximo da agulha. Então, eu laço a minha agulha e trago o meu fio. Giro a minha peça, entro dentro da primeira alça de cima, pego o fio que está mais próximo da agulha, laço a agulha e trago o fio passando pelas duas alças. Giro a peça, entro na primeira alça, trago o fio que está mais perto da agulha e tiro as duas alças. Novamente giro a peça, entro na alça de cima, pego o fio que está mais próximo da agulha, laço e trago por dentro das duas alças. E faremos isso por 20 centímetros. Precisamos de uma corrente em fio com 20 centímetros. Eu vou continuar fazendo a minha alça e quando estiver próximo de terminar, eu volto para mostrar a vocês como será o encerramento da alça. Então aqui eu já fiz os meus 20 centímetros da minha alça em fio de malha. E agora vamos terminar essa parte e fazer a junção com a parte de corrente. Da mesma forma que fizemos desse lado, vamos fazer do outro. Então, com a minha agulha mais fina, novamente, eu vou colocar a minha agulha dentro do elo, dessa forma. Dessa forma. Trago o fio mais próximo da agulha, laço, passo as duas alças e passo o elo da corrente também. Giro a peça. Com a agulha na minha laçada, eu pego a primeira alcinha. Dessa forma. E com o meu fio que está mais próximo da minha agulha, eu laço. Passo nas minhas alças, ficando dessa forma. Trago o fio para cima. Esse daqui. Eu vou passar por dentro dessa alça aqui de cima. Então, eu venho com a minha agulha dessa forma e levo o fio para cima. Levo o fio também para cima.
ficando desta forma. Agora eu dou um nó bem apertado. Ele ficou bem firme. Eu vou cortar. Não, antes de cortar, eu vou usar a minha agulha de tapeçaria. E pela parte de trás, essa parte aqui vai ser a frente da alça. E esse lado será a parte de trás da alça. Então, na parte de trás, eu dei o nó. E agora eu venho descendo. Ele é desse lado, a alça é desse lado, e eu vou descer por esse lado. Eu vou descendo por dentro dessas alças. Dessa forma. Vamos continuar. Cuidado para não prender a agulha em nenhuma parte por dentro. É só passar por baixo mesmo das alças, sem prender em nada por baixo. Vou ajustar a minha alça. Aqui eu vou cortar. Você pode colocar um pinguinho de cola aqui embaixo. Lembre que é uma quantidade pequena, não precisa colocar muita. Eu vou cortar o meu fio. E puxar um pouco dessa forma, para que ele fique escondido por baixo das alças. A mesma coisa, essa alça que é deste lado, eu irei passar para esse lado. Aí aqui nós continuamos. Sempre dentro dessas alças. Vai observando para ver se não tá presa, para não prender nenhuma alça. As alças têm que ficar livres. Cuidado para não acontecer isso, da sua agulha sair na alça. Ela tem que sair por baixo da alça. Dessa forma. Ficando dessa forma. Tá vendo? Não aparece. Aqui nós vamos cortar. Para que não fique assim, aparecendo. Eu puxo um pouco a alça, para que ele fique escondido. Lembre de colocar a cola
ou costurar, dar um ponto embaixo, um pontinho embaixo. Então assim ficou a minha alça. Tá vendo bem presa. No final da corrente, com o nosso mosquetão. Irei colocar minhas duas argolas de 30 milímetros. Eu coloquei essas duas aqui de cima, duas argolas articuladas de 20 milímetros. E agora eu vou colocar duas argolas articuladas de 30 milímetros. Irei colocar nas laterais para poder colocar a nossa alça lateral. Então agora vamos colocar a etiqueta. Eu coloco a minha etiqueta aqui embaixo. Passo primeiro a agulha na minha etiqueta. Deixo dessa forma. Agora venho com a minha linha por dentro do meu ponto. É melhor colocar por cima, para não ficar prendendo o vizinho do ponto. Traz a linha novamente no mesmo lugar. Tentem manter a linha sempre. Deixa eu aproximar um pouco mais. Tentem manter a linha sempre no mesmo lugar, para que ela não fique espalhada. Eu sempre dou umas 3, 4 voltas no mesmo lugar. Novamente, nossa quarta volta. E aqui, antes de puxar ela toda, eu puxo mais um pouco. E aqui ainda por dentro dela, eu passo a minha agulha. Ajusto a linha e por baixo da etiqueta, passando entre o fio, entre a linha, eu trago dessa forma e entro no outro furinho da etiqueta. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Pego o meu ponto, passo a minha agulha, ajusto a linha, ela não fica toda espalhada, não precisa apertar demais também, para que não machuque a nossa etiqueta. Sempre no mesmo lugar. Puxo a minha linha. E aqui vou dar a quarta volta. Passar por dentro da alcinha novamente para firmar o ponto.
puxo novamente, tentar pegar por baixo da etiqueta e fazer novamente, passar novamente dentro da alcinha, dessa forma. Aí dessa forma vocês escondem por baixo, puxam por baixo da alça, dessa forma, por baixo do nosso ponto, né? Puxa e corta. Eu sempre deixo ela com essa linha embaixo, eu acho que ela fica mais firme. E agora eu vou medir a bolsa para vocês. A bolsa ficou com 17 centímetros de altura. Agora com a alça, 22 centímetros com a alça, 22 centímetros de altura. E de largura, 19 centímetros também de largura, por 4,5 de altura. E o nosso tutorial de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o comentário de vocês, porque é muito importante para o canal. E eu espero vocês no próximo vídeo.